Bom, pessoal, muito boa tarde a todos. É um prazer compartilhar com vocês dessa oportunidade de troca de conhecimento. Agradeço muito a equipe do Escritório Leão pelo convite, ao Dr. Milton pela palestra. Assim como o Dr. Milton, eu gosto muito das ações de difusão do conhecimento, porque eu acredito que a gente aprende quando a gente compartilha, e esse é um momento excelente para isso. Eu já fui apresentada, né, sou engenheira química, advogada, e eu tive também a felicidade de participar de uma das primeiras turmas do mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI. Então, eu vou colocar aqui meus slides para compartilhar um pouco com vocês do que eu venho aprendendo na área de parcerias. Atualmente, eu estou na equipe da diretoria de inovação da Embrapa, já atuei em empresas privadas também na área, e eu espero que vocês gostem dos pontos de atenção que eu vou levantar, em complemento, né, à excelente fala que o Dr. Milton já colocou. Bom, eu já me apresentei, mas eu deixo aqui os meus contatos de antemão. Fiquem à vontade para a gente continuar essa troca de conhecimento, continuar esse aprendizado conjunto. Está aqui meu LinkedIn, meu e-mail, já antecipo. E nessa fala eu vou abordar 6 pontos gerais. O primeiro deles é a inovação aberta, o papel da propriedade intelectual nas parcerias, em complemento ao que já foi colocado pelo Dr. Milton. Nesse contexto, eu vou falar da geração de valor a partir da PI, listar alguns desafios que são também particulares da relação público-privada. Eu vou também comentar sobre uma etapa essencial nas parcerias, que é a negociação, e colocar alguns exemplos, lembrando que não é uma apresentação institucional, mas um conjunto de informações públicas que visa também contribuir para essa questão da cultura da propriedade intelectual, da cultura da inovação. E para falar de cultura de inovação, cultura de propriedade intelectual, a gente tem que falar de inovação aberta. E, no meu entender, inovação aberta já está virando pleonasmo, porque a gente não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, a gente precisa colaborar, e não é só a Embrapa, várias instituições precisam colaborar em conjunto para que a gente obtenha as melhores tecnologias, as melhores soluções. E aqui entram as parcerias. Eu trouxe um conceito geral de Open Innovation, e a gente sabe que ele é tão abrangente quanto o próprio nome diz. Aqui tem os ecossistemas de inovação, as spin-offs, as startups e qualquer atividade que envolva, né, co-desenvolvimento. E não é só a Embrapa, não são só empresas privadas, temos as universidades, os centros de pesquisa, que já têm uma atuação bastante importante na área de inovação aberta de modo geral. Um exemplo didático que eu gosto de colocar é a empresa Xiaomi, fabricante de celulares muito conhecidas. Foi uma startup chinesa, uma startup que foi fundada em 2010 e que no início de sua vida, né, como instituição, adotou uma estratégia de compra de patentes. Eles compraram cerca de 1.500 patentes da Microsoft no ano de 2016, estabelecendo, como a notícia diz, uma parceria de longo prazo. E hoje a empresa não apenas já cresceu muito, desenvolve vários outros produtos, muito em colaboração, mas ela não apenas cresceu, como ela também já é alvo, como a segunda notícia mostra, de ações de infração de patentes. Então, a gente tem aqui muito do que o Milton já comentou, da questão da propriedade intelectual de ponta a ponta, porque no caso da Xiaomi, no caso de startups, de várias outras empresas, a API, no caso as patentes, foram importantes não apenas para eles começarem, mas agora, sofrendo litígios e tudo mais, ter estratégia de propriedade intelectual vai ser fundamental para a empresa permanecer no mercado, para a empresa continuar, né, tendo sucesso no mercado. Então, é uma atenção que você tem que ter de ponta a ponta. E com esse exemplo, eu mostro que a gente tem propriedade intelectual da ideia até o mercado, desde os primeiros passos até o negócio. É um tema transversal. A gente tem, por exemplo, como foi colocado no início das discussões sobre qualquer parceria, ou mesmo antes de você pensar sobre a parceria em si, as buscas de anterioridade, que vão servir para você não reinventar a roda, para negociar melhor com os parceiros, inclusive para dar subsídio aos instrumentos jurídicos e contratos que vão ser alinhados. Durante a parceria, continue o monitoramento. Como bem colocado, a atividade de pesquisa, ela é inerentemente criativa, é uma atividade de criatividade. Então, vários caminhos não previstos podem surgir, e com isso, estratégias de proteção, estratégias envolvendo, inclusive, ativos que não tenham proteção intelectual, elas precisam ser revistas e reajustadas. E também, durante a parceria, a gente tem que lembrar do paradoxo, né, entre a divulgação, as publicações e a proteção intelectual,
O ideal é você não publicar um artigo, não divulgar num evento aquilo que se quer proteger, aquilo que foi definido como proteção lá na origem, nas negociações, e fazer essa proteção, né, dentro do tempo adequado. A gente sabe que no universo da pesquisa isso é um desafio, mas é essencial você ter na instituição orientação, normas, explicações a respeito disso, para que você não perca as oportunidades de proteção que forem combinadas. E na ponta a gente tem um mercado que é dinâmico. E aqui no mercado a gente tem que lembrar de um ponto importante, por exemplo, as marcas, o uso dela como foi estabelecido em contrato, o uso dela como foi pensado no início da negociação. E quando a gente chega na ponta, a gente vê que o tema de PI, ele não é só de ponta a ponta, da ideia ao mercado, mas ele é um tema que, desde o começo, precisa tentar antever o futuro, tentar com um certo grau, claro que de incerteza, devido à própria questão da atividade de pesquisa, mas tentar colocar questões que possam antever os problemas que venham a surgir, para que no contrato a gente já consiga antecipar soluções, e assim a gente conseguir o tão desejado ganha-ganha. E é por isso que eu afirmo e gosto de ser assertiva nesse ponto, que propriedade intelectual não é o objetivo da parceria. Eu não sento numa mesa de negociação em busca de obter uma patente. O objetivo é a inovação. No entanto, a propriedade intelectual, ela é o caminho, ela é o meio, ela faz parte de todas as etapas para se discutir como chegar na inovação da melhor forma possível. E eu estou aqui falando, né, o Milton já discorreu em maiores detalhes sobre inovação aberta, sobre co-desenvolvimento, sobre geração de valor a partir da propriedade intelectual. Mas existem outras formas além da própria parceria em si. Se eu partir de uma patente, por exemplo, eu posso licenciar a patente, que é o quê? Você firmar um contrato com o parceiro que vai comercializar o produto no mercado e te pagar um royalty por isso. As instituições públicas também exercem essa modalidade de interação. Você pode vender o produto, a própria empresa colocar o produto no mercado. Nesse caso, é menos comum que as instituições públicas façam. De modo geral, a gente precisa de um parceiro para licenciar. E, naturalmente, a gente também tem a venda da patente, como foi o caso da Xiaomi que eu comentei. Quando você transfere a titularidade para outro, né, em função do pagamento de um valor único, e a partir dessa transferência, a empresa que adquiriu vai conduzir, né, conforme seu portfólio de proteção. E o quarto mecanismo de geração de valor é o que a gente está discutindo aqui, né, as parcerias, a inovação aberta. E uma patente por si só, ela atrai novas parcerias também. Você pode ter um empresário, uma instituição de pesquisa, que se interesse no aprimoramento e na validação do produto que é objeto da patente. E isso aumenta a possibilidade de você ter sucesso no produto comercial. Porque muitas vezes a tecnologia está protegida, ela é inédita, a gente tem uma divulgação muito positiva em relação a esse ineditismo das patentes, por exemplo. No entanto, às vezes a tecnologia está no estágio embrionário, ela ainda precisa de um desenvolvimento posterior para que ela esteja apta a chegar ao mercado, ser vendida. E nem sempre esse produto protegido está nesse estágio de desenvolvimento já para o mercado. E é por isso que esses ajustes, eles são necessários e podem ser feitos em parcerias. E muitas empresas se interessam por essas parcerias com o setor público, também por quê? Porque desses ajustes podem surgir novas tecnologias, podem surgir novas oportunidades, que é a essência da inovação aberta. Agora, uma coisa importante para a gente colocar é que inovação é muito bonito, é um termo muito interessante, mas é extremamente desafiador na prática. Eu coloquei aqui um quadro exemplificativo mostrando apenas algumas poucas das várias legislações que o setor público, particularmente no agro, precisa considerar quando a gente está tratando, né, de inovação aberta, de parcerias. Muito aqui é aplicável ao agro, mas a grande parte disso é aplicado de modo geral às instituições públicas. Nós não temos apenas a lei da propriedade industrial, tem também o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, a nova lei da biodiversidade, que trata da questão dos recursos genéticos, que é objeto de muitas parcerias e também é desafiadora, a lei das estatais, que precisa estar em consonância com isso tudo, a lei da inovação lá de 2004, que traz definições de base, e vários outros normativos e legislações que a gente precisa dominar. E para gerir esse complexo, não só normativo, mas para gerir todas essas questões e a internalização dessas questões nas instituições públicas, principalmente, a gente tem um ente fundamental, que é
o núcleo de inovação tecnológica, também definido em lei. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, inclusive, são membros, são gestores, são analistas do núcleo de inovação tecnológica e se identificam, né, com os desafios que a gente colocou aqui. E algumas vezes, dentro desse contexto, quando uma empresa privada bate à porta de uma empresa pública, de um centro de pesquisa, existe uma expectativa muito grande em relação ao novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação. E essa expectativa, por exemplo, né, o marco legal ele prevê que uma instituição pública pode ter participação societária numa empresa de base tecnológica, numa startup. Só que ele não prevê os mecanismos, ele abriu a possibilidade que é extremamente positivo. Mas o que acontece é que a gente, principalmente do direito, tem que levar daquela velha assertiva do direito administrativo, que o ente privado ele pode fazer tudo aquilo que não está proibido, mas o ente público ele só pode fazer o que estiver expressamente permitido. Então, a partir da autorização legal, do que pode ser feito, das várias inovações que o Marco Legal de Ciência e Tecnologia trouxe, que o regulamento do Marco Legal, que é de 2018, também trouxe, a instituição pública precisa criar normativos internos para formalizar, para viabilizar como essas permissões vão ser conduzidas pela instituição. Isso dá segurança jurídica. Eu gosto de analisar essa necessidade de normatização de um ponto de vista mais positivo. Por quê? Porque a gente sabe que as instituições públicas, não só na relação público-privada, mas para qualquer tipo de ação, elas estão sujeitas aos órgãos de controle, né? Diariamente tem que prestar relatórios, esclarecimentos aos órgãos de controle, o que é muito positivo, na verdade, porque no relacionamento público-privado, partindo-se, né, de todas as legislações, do normativo interno, você vai ter uma segurança jurídica, então o ente privado vai saber onde está pisando, e se você lembrar também da questão dos ecossistemas de inovação, a gente tem uma complexidade que não é só da tecnologia, você tem vários entes interagindo, e você ter uma segurança jurídica nesse sentido é extremamente importante. Então, a expectativa do ente privado, ela pode ser muito bem atendida a partir, né, da boa colocação das normas, para que se você tenha não apenas, né, clareza, mas no final, principalmente, segurança jurídica. E a gente tem, como eu já mencionei, a questão do desafio das publicações, né? E essa questão de você tentar equilibrar o que divulgar, o que proteger, é do caso a caso. Isso só vai ser equacionado numa universidade, numa empresa pública, a partir de muita orientação. O NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, tem um papel central aqui de emitir diretrizes, orientações, para que toda a instituição esteja inserida nessa cultura da propriedade intelectual e possa se fazer o equilíbrio entre quando proteger, quando divulgar. E um último item que é interessante no contexto da relação público-privada é a questão do contrato de prestação de serviços. Desculpa. No caso do contrato de prestação de serviços, o próprio Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação também traz esse tema, que na verdade é até mais antigo. Mas a questão central aqui, que eu gosto de ressaltar como ponto de atenção, é que a gente tem que evitar ao máximo fazer um contrato de prestação de serviço se você tiver sinais de que, na verdade, o que se queria era uma parceria para o desenvolvimento. Porque algumas empresas acabam buscando universidades, empresas públicas, centros de pesquisa, em busca de análises pontuais, análises químicas. No entanto, às vezes não intencionalmente, vem inclusive a intenção, a vontade de se fazer uma parceria. Por isso é importante sentar com o parceiro, negociar, compreender bem qual é a intenção, a partir daí desenhar a melhor estratégia, se é de fato prestação de serviço ou se vamos trabalhar na linha, né, da parceria, da inovação. E dentro dessas questões na relação público-privada, um outro aspecto também muito importante é a questão da exclusividade sobre o desenvolvimento futuro, que também precisa ser equacionado, que também precisa ter expectativas alinhadas com o parceiro no momento da negociação. É importante alinhar essa expectativa, inclusive, o mais cedo possível, tendo como base esses normativos que eu mencionei, tendo como base a política de inovação da instituição, porque somente assim é possível ele compreender até onde ele vai, como ele vai contribuir, como ele pode contribuir, em que termos, e aqui a gente trabalha realmente com caso a caso, né? Cada tecnologia tem uma complexidade particular, se na relação de parceria já tem uma propriedade intelectual anterior, seja do ente público, seja do ente privado, mas é importante lidar com o tema sobre a
expectativa de exclusividade no desenvolvimento futuro da parceria. Isso é algo essencial na mesa de negociação. E para ajudar nessa questão ainda da negociação, eu gosto de trazer aqui uma referência, um livro da autora Cynthia Kennedy, que, entre vários outros aspectos, ele trata de um modelo que a gente chama de term sheet, que nada mais é que uma folha de termos ou um conjunto de checklist de perguntas para que você esteja atento a elas no momento da negociação. A OMP, inclusive, né, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, usou como referência partes desse livro em cursos sobre licenciamento tecnológico na Embrapa, em vários outros cursos, e isso tem sido muito positivo, porque esse checklist, esse conjunto de perguntas, que inclui, por exemplo, a questão da exclusividade que eu mencionei, é de extrema importância que você consiga trabalhar ele no momento da negociação. É a questão de entender bem quem que é o parceiro, fazer busca sobre a existência de propriedade intelectual no nome do parceiro, entender se ele está envolvido em outros entes societários e de que relações ele possui, entender muito bem qual é o objetivo da parceria, por mais óbvio que isso possa parecer, mas entender bem, tentar descrever isso, né, por escrito no início das negociações para se avançar, avaliar a questão temporal, por quanto tempo aquela parceria vai durar, entre vários outros fatores. E além dessa questão relacionada à exclusividade, ao tempo, lembrando que a gente chama de term sheet, mas isso nada mais é do que a instituição organizar um conjunto de perguntas relevantes. Pode, inclusive, haver uma pergunta que se aplica para uma instituição, não se aplica para outra, mas que naquela realidade é importante que seja respondida pelo parceiro, como forma de você se preparar para a negociação, se preparar para conhecer e avançar e alinhar as expectativas. E um outro item importante nesse cenário é a questão da titularidade, né? Você tem a questão da exclusividade sobre o uso final daquilo que foi desenvolvido, mas tem a questão da propriedade efetiva sobre o que foi desenvolvido, sobre as patentes, sobre as variedades vegetais e vários outros itens. Digamos, por exemplo, que você esteja numa parceria, numa discussão para o desenvolvimento de uma tecnologia qualquer, que você já imagina que vai ter pedido de patente no futuro. Aqui você tem que lembrar como é que é o mercado, tem que se pensar muito bem se você vai ter propriedade intelectual no futuro, quem vai gerir essa proteção, quem vai fazer desde o pagamento de taxas até a gestão efetiva, o acompanhamento, a tomada de decisão sobre proteção no exterior, por exemplo, levar em conta também os riscos inerentes ao setor, levar em conta quais são os investimentos necessários à produção, ao escalonamento do produto que é objeto de proteção. Todas essas informações, junto com o checklist que pode ser feito, vão ajudar na definição não apenas da titularidade, mas da futura exploração econômica do ativo, da tecnologia, da patente que foi desenvolvida. E para ajudar também nesse contexto de negociação, para tentar você concretizar, colocar no papel quais são as contribuições, tem uma prática que é fundamentada na antiga lei de inovação, que é o seguinte: você ter a descrição por escrito de quais são as contribuições de cada um dos parceiros. Qual parceiro vai entrar com infraestrutura? Quanto ele vai entrar de recurso financeiro? O que ele tem de propriedade intelectual anterior? E, às vezes, não é só patente. O que tem de know-how? Tem muito pesquisador que, só pela experiência de currículo que a pessoa tem, você nota que vai aportar intelectualmente aquela tecnologia. Então, aqui, o ponto de atenção é buscar sistematizar quais são essas contribuições para que, a partir disso, você discuta com o parceiro de igual para igual. Veja como, ainda que em sede de previsão, se daria uma futura exploração comercial. Por exemplo, a gente pode ter uma patente que é sensacional do ponto de vista técnico, mas exige uma estrutura muito grande para que você produza 10, 20 mil unidades e leve aquilo para o mercado. Então, como que você pode equacionar isso numa mesa de negociação? Conhecendo bem os aportes, tentando detalhar ao máximo, para que você chegue, num segundo momento, num contrato muito bem elaborado. E isso as instituições públicas têm buscado fazer cada vez mais. E eu estou falando muito aqui de patente, eu coloco a questão das marcas também, mas eu gosto de lembrar, principalmente no contexto da Embrapa, de uma outra forma de proteção que é extremamente bem utilizada no país, que são as variedades vegetais, né, as cultivares. E para ilustrar a proteção, não a proteção, mas para ilustrar a importância desse tipo de proteção no país, eu gosto de trazer um dado que às vezes ele é pouco conhecido. Contrastando com patentes, a gente já sabe, ouve muito no meio da propriedade intelectual,
que os residentes nacionais, os brasileiros, protegem pouco por patente, né? A gente tem a maioria das proteções que são depositadas no Brasil vindas do exterior. Isso não é o mesmo que acontece no caso de variedades vegetais. Para se ter uma ideia, no caso de proteções de cultivares, o Brasil está figurando entre os 20 países em que mais nacionais possuem pedidos de proteção de cultivares no território nacional mesmo. Então, você vê que aqui, muito em função da participação da Embrapa, você tem a questão das variedades vegetais também no contexto de parcerias. E como as variedades vegetais, elas também convivem com as patentes nesse contexto, a gente tem aqui, no contexto brasileiro como um todo, não só da Embrapa, mas a necessidade de você ter um núcleo de inovação tecnológica, um ente forte, com muito conhecimento sobre as várias modalidades de proteção, com muito conhecimento sobre como navegar nesse meio, para que você tenha, de fato, um suporte à negociação, um suporte, né, na condução das parcerias. E para seguir nesse exemplo, eu mostro aqui uma notícia de 2018, que trata de parcerias que a Embrapa estabeleceu na área de edição genômica, e eu gosto de colocar aqui quem lê a notícia, e a gente tem várias notícias de universidades estabelecendo parcerias assim, sensacionais com entes, inclusive estrangeiros. Quem lê uma notícia dessa não imagina o quanto de reuniões, o quanto de preparação, o quanto de estudo teve que ocorrer por trás para que você fizesse uma negociação bem arranjada, para que você consolidasse isso num instrumento jurídico que possa dar suporte para uma relação que vai durar 5, 10, 20 anos, por exemplo. E para ilustrar que, nesse caso particular de edição genômica, foi necessário se compreender com muita profundidade um litígio que já é bastante conhecido no meio da propriedade intelectual sobre a patentes de tecnologias chamadas CRISPR. Essa tecnologia, só para ilustrar no geral, elas são tecnologias que promovem, de fato, edição do genoma para a introdução de uma característica de interesse, o que no setor do agronegócio desperta interesse em vários sentidos, para você desenvolver, inclusive, variedades vegetais resistentes à seca, resistentes a pragas, entre outras tantas. E essa tecnologia em particular, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, e havia, e ainda há, inclusive, alguns grupos de pesquisa que estão litigando sobre a titularidade, sobre digamos, a paternidade, por assim dizer, da tecnologia. Então, não é uma nem duas patentes, são todo um pool de patentes, depositadas algumas pela Universidade da Califórnia, outras pelo Broad Institute, do MIT, que chegaram em um litígio no âmbito do USPTO para a discussão da própria validade dessa propriedade intelectual. E pela natureza do litígio, a gente tem que esse tipo de briga, ele tem o potencial para afetar todo o desenvolvimento tecnológico. E nesse caso particular, inclusive, tinham dezenas de startups americanas que eram vinculadas aos laboratórios dos pesquisadores que podiam ser afetadas a partir desse cenário. Então, nesse caso particular, e de qualquer outra empresa que fosse buscar parceria na área de edição gênica utilizando essa tecnologia, era importante conhecer a fundo esse cenário, porque quem estava sentado do outro lado da mesa de negociação tinha que ter uma relação com essas universidades, precisava se compreender como que era essa relação para entrar na parceria com segurança jurídica, para entrar na mesa de negociação, podendo negociar termos em uma situação informacional positiva, ou seja, a propriedade intelectual aqui precisou fazer um estudo aprofundado para subsidiar o negociador, para que isso avançasse, para que a gente conseguisse efetivar as parcerias que estão hoje publicadas, né, na mídia. E não é só uma tecnologia em concreto. A Embrapa, bem como várias universidades, a gente tem cada vez mais atuado nos ecossistemas de inovação. Tem chamadas para apresentação de potenciais investidores, tem desafios, e nessas apresentações com investidores, a gente tem que lembrar da questão dos contratos de confidencialidade, como também foi abordado pelo Dr. Milton, e nesse cenário a gente tem várias outras formas de interação. E nesse contexto, você vê a quantidade de momentos em que tem que haver alguma discussão sobre propriedade intelectual, lembrando sempre que tem um segundo desafio, que não é só lidar com propriedade intelectual nesse assunto, mas lidar com propriedade intelectual, fazer o regramento da melhor forma possível para você ter contratos estabelecidos com regras claras, mas também manter, né, a questão da necessária liberdade desses meios de inovação, o que é muito importante. Então, tem propriedade intelectual de ponta a ponta nesses ecossistemas e a gente precisa lidar isso no momento da negociação. E para finalizar, eu lembro a todos aqui, como o Dr. Milton começou a apresentação dele falando disso, eu vou terminar, na verdade,
Eu lembro do autor, né, o Christopher, que fala da propriedade intelectual representar, né, ilhas de exclusividade em meio ao oceano, né, de liberdades. E esse mapa aqui, ele é conhecido, mas ele ilustra muito bem o quanto de domínio público existe no mundo. Ele redesenha, né, os países com base na quantidade de patentes que tem em cada um deles. Então, está muito claro que a gente tem um universo de domínio público para trabalhar, a gente sabe que a patente ela é territorial, então, aqui no Brasil, a gente tem um universo para se conhecer por meio das buscas de patente, por meio das buscas de anterioridade, por meio da disseminação da cultura de propriedade intelectual. E tendo esse cenário, sabendo disso, eu também gosto muito de falar que, mesmo em parcerias em que, por qualquer motivo que seja, os parceiros concordem que, olha, eu não vou gerar propriedade intelectual, eu também acho isso muito difícil. Geralmente as parcerias geram, não é o objetivo, mas elas geram. Mas se por algum motivo você quiser tratar a parceria como, né, a questão do open source e tudo mais, mesmo para isso você tem que ter um conhecimento aprofundado dos mecanismos de propriedade intelectual e como formalizar esses mecanismos nos devidos instrumentos jurídicos para dar segurança jurídica, para dar transparência e para a gente chegar na relação, como eu comentei, ganha-ganha. Passei um pouquinho do tempo, né? Espero que vocês tenham gostado desses pontos de atenção que eu coloquei, dessas reflexões. Fico à disposição para a gente seguir o debate com vocês e passo a palavra para a Daiane para a gente seguir. Muito obrigada pela atenção, pessoal.